Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada irmão, a cada ouvinte, a cada um dos que sempre estão conosco. Olha, gente, eu estou acabando de chegar agora do culto de abertura, da abertura do encontro de pastores que tivemos nessa ocasião. E já estou falando dessa vez, não é ao vivo, mas para ler a Bíblia com vocês, com cada irmão, uma programação que é diária, nossa leitura bíblica diária, sistemática, mas vamos dar uma pequena pausa na leitura sistemática e teremos a Bíblia hoje lendo na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. 15, 16 e 17. Será a leitura de hoje. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso de número 15. Nós leremos nesta ocasião. E por que dessa leitura? Porque nós estamos em semana de encontro de pastores e tivemos uma abertura realmente maravilhosa, bem sólida. Essa é a expressão que eu concluí para mim. A abertura foi sólida, porque foi profundamente baseada na Bíblia e na mensagem. E isso traz para a gente uma segurança, uma tranquilidade de que temos nosso coração alimentado, nossa alma alimentada. Então, depois de ler a Bíblia, eu quero apenas relembrar algumas coisas que foram ditas nessa abertura do encontro de pastores e não estamos ao vivo justamente para que eu tenha a oportunidade de estar lá no nosso posto de dever bem antes da hora. Eu vou lhes dizer, eu gosto de chegar antes da hora. Quando se trata do encontro, eu penso que o lugar em que eu devo estar é na onde estão os pastores. Não é para estar nem na nossa própria igreja. Estou falando como um pastor e responsável por um grupo de pessoas, os qual eu tenho que aconselhar e estimular e aplicar a fé para ele ser presente na nossa vida, né? Então, qual é a minha ocupação nessa data? Estar no encontro. Então, seja bem-vindo, nós vamos começar aqui com a leitura bíblica e depois alguns comentários desta noite, do que Deus tratou conosco. Eu quero ler na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, como já foi anunciado, que foi a leitura da mensagem da noite, a leitura oficial do culto da noite. Vamos lá. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Terminamos essa leitura curta, bem curta, mas não menos poderosa do que textos longos de qualquer parte da Escritura. E esse texto aqui ele é lido em ocasiões, às vezes tristes, de despedida de entes queridos, mas também quando se fala sobre arrebatamento, que foi o tema usado pelo pastor Humberto de Souza, lá de Jacobina, na Bahia, que é um amigo para mim e eu vou lhes dizer, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, né? O pastor Humberto é um companheiro muito especial e eu não sei descrever para vocês essa amizade, essa relação que nós temos frequente e de respeito mútuo, consideração dele para comigo e da gente para ele também. E ele foi usado por Deus e ele trouxe uma mensagem, foi a primeira vez que ele pregou no encontro, disse ele na abertura da sua palavra.
E ele falou que foi a primeira vez que iria pregar no encontro nacional. Eu fiquei admirado, porque ele trouxe uma mensagem de maneira bastante tranquila. Ele estava à vontade. E começou com uma sequência de parágrafos. Engano de quem pensar que ele estava sem assunto. Não, não, não. Nós percebemos que ele havia realmente estudado, dedicado, empenhado em trazer parágrafos num assunto de uma maneira sequencial, assim, bastante definida, a palavra do pastor Humberto. Então foi uma mensagem de Deus para nós e ele foi usado por Deus para tratar conosco. Então, do que se falou? Arrebatamento. Haverá um arrebatamento. E aqui está a base da nossa fé. Haverá um arrebatamento. E esse arrebatamento, ele precisa ser relembrado às vezes, porque a gente se esquece. A gente se esquece de realidades que são tão vitais na nossa vida, a gente se esquece. Então vamos lá. Eu quero aproveitar o meu tempo e voltar ao caderninho. E nesse caderninho tem muitas coisas aqui gravadas que não pode ser deixado de citar. Pois bem, aliás, me permita voltar um pouquinho antes da mensagem do pastor Humberto para ler umas coisas que eu anotei do programa de rádio. Já é mensagem para nós. O ladrão da direita, Maria Madalena e outros, etc. Tinham muitas coisas contra eles. Tinha muitos pecados, tinha muitas faltas, negligências e coisas erradas. Tinha muito contra eles, porém eles não cruzaram a linha de misericórdia. A linha de misericórdia é uma linha que se ultrapassa e que não tem volta mais. Onde se passa a incredulidade, o erro, ele tem um limite. E ultrapassado esse limite, não tem retorno. E isso combina com toda a Escritura. Nós ouvimos isso no programa Fé para Vencer, na abertura do encontro, bem na abertura. Amós, o profeta, profetizou fome e sede espiritual para os dias de hoje. E lamentavelmente é o que existe, é o que está acontecendo. Fome e sede espiritual. E sabe como é que infelizmente as pessoas têm suprido essa fome e essa sede espiritual? Com filosofias, com pensamentos humanos, com argumentos naturais, tirados da própria memória, tirados apenas do plano mental. E aí a fome permanece. Há um engano, há uma sabotagem, porque a gente pensa, emociona, medita, pondera sobre assuntos de maneira tão minuciosa, mas a fome e a sede espiritual continua lá. Que coisa para se pensar, né? Pois bem, daí nós lemos a Escritura, que foi essa lida na nossa oportunidade de hoje. E o pastor Humberto, vou destacar aqui de pontos altos, leu a Escritura. Eu gostei bastante do hino do irmão Salatiel, que é um companheirão que a gente tem já de muitos anos, posso falar mais um amigo. E irmão Tiele, que a gente chama assim, já cantou esse hino. Vocês sabem que eu sou fã do irmão Salatiel, tem uma playlist do irmão Salatiel, posso compartilhar com vocês. Eu gosto bastante do estilo mais simples, mais sertanejo, do jeito que ele gosta, e eu gosto bastante daquele hino que ele cantou ontem. Ele cantou, eu estou falando ontem, mas eu estou falando hoje, né? Pois bem, o hino que ele cantou na abertura do encontro. Mas eu tinha aquele hino de solo, cantado apenas por ele, muito bem gravado, por sinal, mas dessa vez cantado com o conjunto, ficou muito especial. E a primeira palavra: a nossa religião está baseada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a morte e a ressurreição, seria baseada no quê, gente? Então, a base da mensagem começou bem fundamentada, porque a partir desse ponto que nós precisamos basear a nossa fé, a nossa religião, que quer dizer cobertura, é baseado na morte e na ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo.
O arrebatamento, cremos que haverá um arrebatamento, parágrafo de número 28, nós cremos que haverá. Isso já é uma sequência do pensamento que a nossa fé, nossa religião, é baseada no arrebatamento. Israel e a igreja, na mensagem com esse título, segunda parte, 43, dar-lhes a fé de arrebatamento antes que possa chegar a esse arrebatamento. Entre aspas, reticências. Deus precisa nos dar a fé para o arrebatamento antes do arrebatamento. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Aos cultos, nas reuniões, em cada programação, na nossa leitura diária também, é nos dando a fé para o arrebatamento antes que ele chegue. Porque quando chegar o arrebatamento, você já tem que ter a fé do seu coração para ser arrebatado. Então, não negligencie e deixe para a última hora, porque vai faltar a fé. O arrebatamento, você pode, não sei se eu posso dizer assim, você pode até presenciá-lo, mas se você não estiver com a fé que te leva, que te inclui nesse arrebatamento, ficaria o homem e a mulher sem apoio para o arrebatamento, sem a fé que o leva no arrebatamento. Então, nós estamos trabalhando todos os dias, acumulando em nós a fé para o arrebatamento. Eu gostei disso, viu? Ainda na mensagem, não vou citar os parágrafos aqui, acho que não precisa, você tem eles lá na mensagem original, né? Vai se requerer mais fé do que se já necessitou em toda... E você já pensou que teve homens na Bíblia, nessas histórias, estamos lendo na nossa semana diária, nós estamos lendo Juízes, estamos em Sansão. Quanta fé aqueles homens precisaram, né, gente? Quanta fé. Fé para subir, fé para ter o filho, no caso de Abraão, fé para abrir o mar, fé para derrubar as muralhas de Jericó. Fé foi o fundamento, a base de tudo. E aí, chegamos aqui dizendo assim que haverá necessidade de ter mais fé do que se já necessitou. Esse é o desafio para ti, viu? Esse é um desafio para nós. Será necessário mais fé ainda. Próximo destaque. A mensagem é como self-service. Está tudo à sua disposição. Você já esteve num restaurante self-service? Você já esteve num supermercado self-service? Que você pega as coisas na prateleira, nas gôndolas, coloca na cestinha, no carrinho e você mesmo passa no caixa ou põe a alimentação, a comida no prato e passa na balança. Você mesmo se serve da quantidade e da variedade que você quer. Tem restaurantes que tem 30 pratos, tem restaurante que é restaurante de 50 pratos. E você vai num restaurante de 50 pratos, você se perde. E põe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, conforme a sua própria vontade. E o que é a Bíblia e a mensagem? É alimentação self-service. Você pega cada mensagem dessas, eu estou aqui com as minhas. Pega aqui na pasta, lá no seu armário, e se alimenta daquilo. A mensagem é self-service. Eu gostei da comparação. Valeu como um destaque para nós, né? E daí nós ouvimos a história através do pregador, pastor Humberto, da mensagem do profeta, o irmão Brana, lá na siderúrgica, onde os torneiro mecânico, aparam os ferros para fazer peças e etc. E as limalhas, rebarbas de ferro são jogadas no chão. E o irmão Brana estava lá, tirou a mensagem, trouxe a mensagem para nós em diversas mensagens. Ele leu, ide dizer a meus discípulos. Mas essa história está contada pelo irmão Brana em outras de suas pregações e outras suas mensagens. E curioso, um eletroímã, um ímã acionado por eletricidade, que andava em cima de um trilho por toda a fábrica daquelas peças. E ao acionar o eletroímã, as rebarbas de ferro, as lascas de ferro,
eram atraídas por ímã, levado certamente para ser derretido tudo novamente e etc. Que coisa, né? Deus um dia vai nos arrebatar, Ele vai acionar o grande ímã na eternidade e aquele ímã vai atrair, tomar todos os que têm a natureza de serem atraídos, porque o ferro tem natureza para ser atraído pelo ímã. Mas tem outros materiais que não são atraídos, por exemplo, o alumínio. E o eleito de Deus, ele não é alumínio. O ímpio, o incrédulo é um alumínio. É uma peça feita de alumínio. O material dele é alumínio. O que significa? Nessa comparação até rústica. Nessa comparação, o que é o alumínio? O alumínio é um material que não é atraído pelo ímã. O ímã pode exercer, pode estar colado nele, mas ele não vai grudar no ímã. Não tem natureza para isso. Nada faz atração, não gera atração. E isso fala do que não tem eleição para isso, né? Infelizmente. Mas o irmão Brana percebeu e até perguntou o encarregado da fábrica, dizendo, mas tem alguns ferros lá no chão e eles não subiram, o ímã não atraiu. E o moço explicou, o guia, o responsável da fábrica, respondeu e disse assim, olha, eles são ferro, eles são atraídos, mas estão aparafusados no chão. Certamente, gente, eram algumas peças que eram ferramentas ou tinha algum motivo delas estarem aparafusadas. Mas já que a comparação é com a vida cristã, você já pensou, um homem que é atraído para o céu, é atraído pela palavra de Deus, ama a Deus? Isso não pode ser você, viu? Ama a Deus, é atraído pelas coisas de Deus, tem amor e tem respeito. E às vezes a gente argumenta assim, não, ele ama a Deus. Olha, não é só amar a Deus, não é só ter a natureza de ser atraído por Deus e Deus atrai nosso coração e a gente chora, louva e etc e tal. Não, não é só isso. Os pedaços de ferro não subiram naquela velha fábrica, os pedaços de ferro não subiram. E ele questionou e o encarregado da fábrica disse assim, eles estão aparafusados no chão para não subir. Quantas coisas parafusa o homem? Pecado aparafusa, bens materiais aparafusa o homem no chão. E pode gostar, querer a Deus, amar a mensagem, amar a Deus e tudo. Mas está parafusado. O recado é bastante simples, né, gente? Solta, larga, não fica parafusado nas coisas da terra, não. Gera consequências terríveis. Não fique aparafusado. Guarde essa mensagem no seu coração, pois haverá um arrebatamento, nós estamos nesse arrebatamento, estamos em processo e a mensagem final tem a natureza de ser atraído por Deus e não fique aparafusado. Esse fica sendo um resumo do culto para nós, para você e para cada um de nós. Me perdoa, às vezes, a maneira de falar, o cansaço e tal, que é normal numa semana de encontro, né? Mas essas verdades são absolutas, não são? São absolutas, elas precisam ser pensadas, precisam ser meditadas no seu, no meu, no nosso coração. E hoje nós temos novamente mais um culto, segundo culto da semana de encontro. Pela manhã os pastores se reúnem, tem um período de oração mais dedicado, longo, nós cantamos também, temos uma parte devocional e aí vamos receber coisas boas logo agora pela manhã e à noite, se Deus permitir, continuação do encontro. Fica com o seu coração ligado lá, fica com o seu coração ligado. Nós oramos pedindo a Deus para abençoar, nós oramos pedindo a Deus para inspirar os pregadores, inspirar o pastor Jonas na escala desses pregadores, etc. Agora que nós oramos, agora é hora da gente aproveitar as bênçãos. Então, tenha uma atitude positiva com relação ao que Deus há de dar e você vai receber das bênçãos de Deus. Amém? Tenha um bom dia, tenha uma boa semana, tenha o coração abençoado. Vocês que comentaram aí e vão comentando, vão comentar, Deus abençoe a cada um. Lerei as mensagens depois e as que forem necessárias eu respondo. Tenha um bom dia com Jesus e até amanhã.
Quer dizer, até hoje à noite no encontro, né? É nosso compromisso. E amanhã de manhã eu comento do culto de hoje à noite. Até mais, gente. Tenha um bom dia com Jesus.